Forte testemunho, hein? Tenho certeza que vocês vão ficar impactados. Ela conta que ouviu a voz de Deus, hein? Tremendo. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Bem-vindo ao canal Voz da Verdade com Érica Gomes Paim. A voz da verdade é o nosso Deus. E a Érica sou eu. Bom, esse vídeo é para você que gosta de testemunho. Sim, vou estar mostrando, uma menina onde ela conta que escutou a voz de Deus falando com ela, hein? E onde ela estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor e a oração da mãe dela interferiu no que ela estava fazendo. Sim, olha como que a oração tem poder. É por isso que eu falo. Não pare de orar, não pare de acreditar, não pare de orar pelaquela pessoa que você ama, aquele parente, que você ama, aquele filho, aquela filha, aquela mãe, aquele pai. Você pode ser um filho que ora pelo seu pai? Não pare de orar, não pare de acreditar, porque o Deus do impossível, Ele é real. Gostaria de estar vendo esse testemunho edificante para nossas vidas. Fortes testemunhos, hein? Esse testemunho eu peguei no canal do Rafael, tá? Rafael Bittencourt também. Muito legal o canal dele, Ele fala sobre várias coisas, geopolítica ele fala. E eu vi uma vez lá no canal dele e já queria trazer aqui um tempo e agora venho trazer para vocês, tá bom? Vamos assistir? Já peço o seu like abençoado e vamos ver o vídeo. Ó, se tiver um barulho aqui, gente, é porque tô fazendo vídeo, fica uns barulhos. Ó, se eu esperar o barulho passar para fazer vídeo, eu não faço vídeo para vocês, hein? É sério. Então, vamos lá assistir este vídeo. Vamos lá? Hoje eu vou contar para vocês uma parte muito importante da minha história, que foi o meu contato com religiões de matrizes africanas. Especificamente falando, a Umbanda, como eu ouvi a voz de Deus audivelmente pela primeira vez e como eu me tornei cristã. Por que será que hoje eu sou cristã depois de tanta coisa que eu já vivi? Mas antes vamos deixar claro algumas coisas aqui. Eu tenho liberdade de contar a minha história. Não tô batendo na sua porta pra contar a minha história, não. Tô contando nas minhas redes sociais, esse é um perfil cristão e eu vou contar. Minha mãe sempre foi cristã e eu cresci em um lar cristão. Então sempre ouvi essa história de que existe Deus, existe os demônios. Para mim o cristianismo não fazia muito sentido, não era o que eu tinha escolhido, então levei a vida da forma que dava na minha telha. Eu queria ser livre. Só que a minha liberdade, na verdade, hoje eu entendo que era uma escravidão. E um buraco foi levando ao outro. Até que eu cheguei assim, no finalzinho da minha vida, sabe? Eu já não aguentava mais. Cheguei um momento da minha vida que me vi na miséria, entupida de vícios. Assim, sabe? Não tinha nada a perder. Então eu fiz um cálculozinho na minha cabeça que fez muito sentido pra mim na época, que foi o seguinte, olha, salvo eu não serei. Pro céu eu não vou mesmo. Já fiz e aconteceu, não tenho o menor interesse em nada. Então, eu vou viver essa vida que da forma que eu tô vivendo, na miséria, eu vou fazer algo. Fui atrás de pessoas que se diziam da Umbanda para conseguir fazer trabalhos para prosperidade. E ali eu paguei um valor que me pediram, fiz algumas coisas que eles me pediram para fazer. Eu queria prosperidade e poder. Fiz um trabalho para essas duas coisas. O poder que eu queria era para pisar em todos aqueles que já tinham me machucado algum dia. Todos aqueles que já tinham me ferido, todos aqueles que tinham falado qualquer coisa que eu não tivesse gostado. Era isso que eu queria. Eu queria dinheiro e poder. Para pisar em todo mundo mesmo. Segui o protocolo que me passaram, comecei ali a me envolver mais com a religião, aprender umas coisas e tudo mais. E eles me davam prazos para que acontecessem certas coisas para que eu atingisse aquele objetivo. E o prazo não chegava nunca. Chegava um dia e falou assim, ó, tá alguma coisa errada, tem alguma coisa que tá amarrando, tem alguma coisa que tá segurando. E eu insistindo naquilo, e alguma coisa segurando, e eu insistindo naquilo. E eu ligando o tempo todo, o que tá acontecendo? Meses foram se passando e nada. Aquilo começou a me deixar indignada e irada. Até o dia que eu falei assim, ó, tô começando a me irritar. Liguei furiosa, falando assim, cadê? Eu quero meu dinheiro de volta, o que tá acontecendo? Por que não tá acontecendo nada? Não sei o que, tava muito, muito chateado. E o que me falaram foi o seguinte, Amanda, realmente, de fato, tem alguma coisa amarrando. A gente tem feito trabalhos até pra gente descobrir o que tá acontecendo. E a gente descobriu que parece que sua mãe tá envolvida nisso. Parece que você tem uma mãe que ora por você, ela tá orando, e isso de alguma forma tá, amarrando. A gente não tá conseguindo dar prosseguimento. Sua mãe ora por você. Hoje eu falo isso, eu me emociono. Mas na época eu não me emocionei, não. Eu me irei. Aquilo me deixou indignada. Eu falei, o quê? Nem cristã eu sou, mas eu nem quero isso. Eu fiz uma oração e eu vou contar isso pra vocês. Em nome de Jesus, com toda a sinceridade do meu coração, falo em nome de Jesus sobre o que aconteceu na minha história. Essa é a parte mais importante da minha história, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Eu fui pro meu quarto e eu fiz a seguinte oração pra Deus. Eu falei o seguinte, olha que Deus da minha mãe, eu não te escolhi.
Eu tenho meu livre-arbítrio e com meu livre-arbítrio hoje eu ordeno que você me deixe em paz de uma vez por todas e nunca mais me incomode novamente, nunca mais. Me deixe em paz, não se meta na minha vida. E foi quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, audivelmente, como vocês me escutam falando aqui com vocês. Eu sou limitada, eu sou humana, mas se eu pudesse escolher algum som parecido e eu pudesse contar pra vocês como é a voz de Deus, eu diria que se assemelha com a voz de um trovão. É uma voz que quando ele falou pra mim, eu poderia jurar que o mundo inteiro tinha ouvido. E ele me respondeu, não. Ele me respondeu, não. Depois daquele dia que eu ouvi o não de Deus, ali acabou pra mim todo aquele contato, inclusive me devolveram o dinheiro que eu tinha investido naqueles trabalhos. E eu segui minha vida da forma que eu estava levando. E meses se passaram, um buraco leva o outro, eu fui me afundando cada vez mais em tudo em que eu já estava afundada, que era drogas, vícios e tudo mais. Até que chegou um momento em que eu já não suportava mais, minha vida estava tão vazia, eu vi que eu já tinha estragado ela de todas as formas. Tudo que uma pessoa pode fazer de errado eu já tinha feito, já não valia a pena, eu já não valia nada. Até minha mãe, que tanto orou por mim, tanto chorou por mim, ela já não se importava mais, já estava saturada daquela situação, sabe? Era muito sofrimento envolvido, eu não estraguei só a minha vida, como a vida das pessoas ao meu redor. E naquele tempo, Deus puxou a venda dos meus olhos. Eu comecei a me entristecer tanto, sabe? É como se tudo que eu já tivesse feito tivesse vindo à tona. A gente só vai fazendo as coisas assim, se aventurando e vivendo e fazendo com a venda nos olhos. Deus puxou as vendas dos meus olhos e eu consegui ver tudo. Vendo minha vida no estado em que se encontrava, era o final dela. Eu me arrependi. E quando eu me arrependi, eu pensei, é tarde demais, né? Acabou pra mim. Eu me arrependi. Eu olhei pra tudo, sabe? Eu falei, cara, estraguei tudo. Tinha tudo pra ir pra frente. Tinha tudo, né? Até uma mãe cristã eu tive. Eu tinha tudo e eu destruí tudo. Eu me arrependi. Eu fiz uma oração. Que é a oração da minha vida. Olha. Eu falei, Uau. Deus da minha mãe, nem sei se você existe, né? Mas se você existe, e se você puder me perdoar, me perdoa. Assim começou a minha caminhada cristã, porque ele me perdoou. Fez tudo novo. E no momento que eu não valia mais nada, foi o momento que eu me lembrei dele. E eu falei, ó, não tô valendo nada. Se você me quiser, tô aqui. Se você puder me perdoar, eu me arrependo. No momento que eu não valia mais nada, ele pagou o mais alto preço por mim. Um preço de sangue para que eu pudesse ser salva. É isso. Vocês entendem? Vocês entendem? Por que eu amo tanto? Por que eu quero gritar? Às vezes eu quero gritar. Jesus existe, ele salva, ele é um salvador. Não, o cristianismo não é uma escravidão, não é uma escravidão. O cristianismo é a salvação em nome de Jesus. Eu sou tão salva, eu sou tão amada. Você é tão amado. Ele me salvou, gente, ele fez tudo novo. Tudo novo, até a minha mente, que já era toda estragada, porque eu fui uma usuária, né? Até minha memória eu tinha perdido. Eu não conseguia terminar uma frase sem saber o que eu tava falando no começo. Até isso ele restaurou. Ele fez tudo novo. E enquanto eu tiver vida, eu quero falar, Jesus Cristo é o Senhor. Tremendo, meus irmãos. O que vocês acharam? Você crê? Você crê no sobrenatural de Deus? Você crê que Deus transforma vidas? Sim. Deus faz novo, né? Nova todas as coisas. Deus faz uma pessoa nova. Deus renova. Esse é o nosso Deus que transforma. Esse é o nosso Deus. E ela falou que a voz que falou com ela de Deus era como se fosse um trovão. Eu lembro que uma vez teve um rapaz que falou, né, comigo, estava comigo e meu marido estava junto, ele estava falando que ele estava numa casa de uma pastora, era um jovem, né? E ele falou que era a voz de Deus que falou com ele. E parece que conduziu ele a chegar até a casa dessa pastora. Ele não conhecia ela e ele falou que a voz, ele não sei explicar, era como se fossem uns trovões assim junto, falando. Era como se a voz fosse um trovão misturado com... Ele falou assim, eu não sei explicar, mas era assim. E eu pensava que as pessoas estavam escutando, as pessoas falavam assim, não estou ouvindo nada. E ele falou que ouvindo aquela voz, conduzindo ele, parece que ele ainda pegou uma van, e aquela voz falando o tempo todo para ele, onde que era a casa da pastora e onde ele iria ali estar, né? Esse é o nosso Deus, hein? Que se mostra, que se revela. Por isso que eu falo, Deus é invisível, não estou vendo, não é tão invisível assim não. Deus, ele pode sim falar com você. Deus, ele pode sim te mostrar o sobrenatural. Deus pode sim te libertar. Deus pode libertar aquela pessoa que você ama, que você tem tanto orado. Creia no mover de Deus.
creia no sobrenatural de Deus. Você gostou desse vídeo? Eu peço novamente seu like abençoado. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, se você gostou desse canal. E compartilhe para mais pessoas, mais vidas serem edificadas. E assim você também vai estar ajudando aqui ao canal. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.